Dois grandes clubes de vôlei aqui de Nome Toque agora são uma família só. O Apos e a Ativa oficializaram a fusão entre os times. E para contar mais para nós hoje, recebemos Eliane Teloecken, presidente da Ativa, e o Carlos Visoto, presidente do Apos Voleibol. Eu e o Cadu vínhamos conversando já desde o ano passado, né, sobre uma possível fusão das duas equipes. Então, porque afinal de contas o objetivo é o mesmo, o trabalho é o mesmo, os professores, né, são os mesmos também. Então, estamos aí para somar. A Apos também veio para somar e ajudar, né, nas nossas categorias de base também, que continua sendo o mesmo trabalho, né, com categorias de base, desde os 8 anos de idade até muitos, né? Eu vou ficar explanando a idade dos guris. Sentou, conversou, levamos a proposta para a diretoria também, né? E em comum acordo a gente chegou à conclusão de que realmente não teria por que não fazer a fusão. Uma vez que os nossos atletas já estariam, nós tínhamos ano passado ali até sub-16, né? Então a gente teria atletas que agora esse ano não teria mais espaço para eles dentro do clube, né? Alguns atletas desse sub-16, sub-14, até tinha o Lucas, né? Um exemplo que ele era mais novo, tinha 14 e já estava integrado no nosso grupo do adulto, jogando na categoria adulta conosco. Ele, o Matheus Vasconcelos, o Felipe Dalpisol, vários guris que estavam jogando na base da Ativa, estavam treinando junto com a gente no adulto também e viajando já para jogar junto com a gente, né? Então isso foi um pilar também ali que brotou a ideia na nossa cabeça de fazer essa fusão, né? Então agora com a fusão, como que passa a ser o nome do novo time? Olha, estamos ainda num processo de redefinição do escudo, de tudo mais, né? Mas a princípio a ideia é que se saiu, então seria União Ativa Apos Voleibol, né? Então, a partir desse ano, né, a gente ainda não fez as alterações no estatuto e tudo mais, né? A princípio, a gente continua seguindo com o estatuto da forma que está, né? Inclusive, o CNPJ, né, já está em nome da Associação Esportiva Ativa, né? Ativa Voleibol. Então, em princípio, como a gente teve agora no final do ano, uma alteração do estatuto com a nova diretoria, que foi eleita, permanece tudo igual até 2026, quando acontece a nova eleição. Daí sim a gente já vai fazer as modificações que precisam ser feitas, porque tudo envolve custos, né? Não é barato para registrar essas atas, essas alterações que tem estatuto e tudo mais, né? Então, por uma questão financeira, a gente mantém-se do jeito que está e depois a gente vai, então, fazer as adequações que precisam ser feitas, né? Essa composição da diretoria já tem integrantes do Apos? Não e sim, né? Porque os pais, na verdade, que compõem essa diretoria, tem alguns pais de atletas que estão na Apos também, que eram em comum, né? Das duas entidades, né? Então, na verdade, sim e não, né? A Fábio, que fazia parte da diretoria, ela está nos ajudando nessa questão das nossas mídias sociais, né? Que a gente sempre estava sobrecarregada, não tinha muito tempo. Então, ela está cuidando dessa parte aí, veio para agregar, né? Ela ainda não faz parte da diretoria, mas numa próxima, né? Provavelmente, sim, esse pessoal que faz hoje, fazia frente à Apos, está se integrando ao grupo. Aos poucos, eles estão vindo, nos ajudando e se integrando de como funciona, né? Porque é completamente diferente para eles, né? Eles eram um clube, um time de voleibol, ponto, né? A gente é uma escolinha, né? Uma associação esportiva, então é diferente. O funcionamento é diferente, a organização é diferente. Então, se a gente faz um evento para uma categoria, a gente tem que fazer para outra, né? E para as demais, então é completamente diferente. Eles não, eles tinham as competições lá do ano deles, eles se organizavam e iam e é isso, né? Então, agora com essa fusão, a gente segue uma normativa, né? O que a gente vai participar? Tem dinheiro para participar de tal coisa? Vamos, não vamos, enfim, como é que a gente vai fazer? Vamos dividir, não vamos dividir, cada um paga o seu. Então, essas coisas tudo tem uma certa organização por trás e que tem que ser definido com o aval da diretoria, né? Como que é para vocês, então, essa nova estrutura? Tem dois lados, né? Primeiro, como atleta, a gente quer jogar. A gente se juntou para jogar, porque é puxado por... fazer um evento para tal categoria, tem que fazer para outra, é custo.
a gente não... E trabalho. Não ia conseguir... Agora a gente tem quantos atletas, Eliane? 113. A gente se mantém com mensalidades, a gente tem alguns apoios, enfim. Que como clube, antes, a gente era muito independente ainda. A gente cobrava o mínimo de mensalidade para manter o atleta, para a gente poder pagar o ginásio para o treino e para pagar inscrições para as etapas que a gente ia participar. A gente quer jogar. Surgiu a oportunidade ali de fazer essa fusão base do time. Mantém muitas caras que estão lá desde o início, desde 2018, quando a gente estava estudando, entendeu? A gente quer jogar. Como amigos, como atletas, queremos jogar. Então, estrutura, para nós, perfeito. Agora como eu estou trabalhando também, envolvido, é muito diferente, é muito bom, porque a gente aprende, teve uns errinhos de comunicação no início, né? Que a gente antes ainda tomava decisões em 2, 3. Agora a gente toma decisões em 10, 12, 15, enfim. É uma equipe maior. Então a comunicação está muito mais ativa, né? Do que era antes. A gente conversa todos os dias sobre voleibol. Tem os trabalhos de quarta e quinta, frequentando muito mais o dia a dia do Ativa, da base. Pelos meus companheiros também de time ali, eu acho que posso dizer por todos que o nosso ano está muito promissor. Alguns meninos que estavam no infantil do ano passado, que já estão na categoria adulto, inclusive o Cadu, que já era da APOS então, e o André, eles estão trabalhando juntos com as equipes de base, junto com o professor, auxiliando. Temos 4 auxiliares, né, que é a Bruna, que já estava conosco ano passado, o Léo, que era da nossa categoria de base, que hoje também auxilia nos treinos, o Cadu e o André. Né? São 4 auxiliares que estão para ajudar os professores com os treinos, porque as turmas são bem grandes, né? Principalmente o feminino, né? Sim. O feminino, a gente tem uma categoria pré-mirim lá, que é de 8 até 10, 11 anos ali, a gente passa de 30 atletas. No sábado tinha 28 cabeçudo para treinar lá do infantil, do mirim. É muita gente, então assim, não adianta um professor só, não consegue dar conta de tudo, então a gente teve que também ampliar essa estrutura, né, a questão de ter mais profissionais atuando, ajudando, né, enfim, todos são remunerados, claro que não como a gente gostaria ainda, né, mas também é uma coisa que eu comentei com eles, né, eu disse, gente, para começar é isso que a gente pode, né, mais para frente, depois a gente rever de novo, vai ter projetos, né, que a gente vai encaminhar, enfim, essa parte vai ficar a meu cuidado esse ano, então como eu vou conseguir dividir melhor os trabalhos entre as demais pessoas da diretoria, enfim, e com o pessoal da APOS integrando ao grupo, eu consigo me dedicar mais a essa parte aí de projetos e editais e tudo mais, então eu acredito que agora em maio fecha o nosso 1 ano de CNPJ, completamos 1 ano, então aí tudo facilita, né? Então a gente tem que ficar sempre de olho no que está surgindo. Tem então social, tem Sicredi, tem várias opções e oportunidades, né? Tem do ProEsport, né? Então projetos que a gente vai encaminhar para que venha verba também, para que a gente possa baratear, então, assim, ou custear, né, os custos da escolinha, e conseguir remunerar melhor os professores, conseguir participar de mais atividades e mais eventos esportivos, né. Ter mais atletas e dar atenção para todos, né, também. Isso, também. E a questão de, quem sabe, né, num futuro próximo, a gente possa ofertar isso gratuitamente, né. Hoje não está sendo possível, infelizmente, né, porque a gente não tem condições financeiras de manter os professores. Hoje, com as condições que vocês têm, esse 113, que é o total, é o máximo que vocês podem ter de integrantes ou ainda tem a possibilidade de novos integrantes, novos acessos? Algumas categorias têm mais atletas do que outras. Essas categorias que têm menos atletas, a gente até pode aceitar a inscrição, porque aí a gente vai conseguir... vai corroborar tudo. A gente vai conseguir dar atenção para todos os atletas, como eu disse, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem algumas categorias que passam de 30 pessoas. O infantil feminino, por exemplo, está super lotado. Eu já estou com fila de espera e não tem como a gente colocar mais. Porque daí vai faltar material, né? Porque nessa fase de formação de atletas,
tem muita coisa para ser corrigida, né? E tem muitas coisas que eles ainda não sabem, né? O posicionamento, né? Como faz uma recepção, né? Como que você se coloca em quadra, a questão do toque, da manchete corretamente, né? E para ser visto os erros, né? Que, enfim, que o atleta está fazendo errado e corrigir, a gente precisa que o professor esteja olhando. Aí está num grupo muito grande e a gente não consegue ter essa visão individual, né? Alguma categoria com vagas ainda? Só no adulto feminino, que temos ainda, e no mirim masculino. As que outras já vai de 2000 e... O mirim é 2009 e 10. Então, gurizada que nasceu em 2009, 2010, quiser começar a jogar. No adulto também, se for craque, a gente tá aceitando lá, né? Deixa eu entrar aqui. E agora com uma equipe maior, mais gente trabalhando junto, como é que tá o cronograma de vocês para esse ano, Eliane? Próximas atividades agora tem a Copa... Carazinho, dia 2. Carazinho agora é dia 2, do adulto, domingo. Masculino, né? Que dia que foi a do feminino, do infanto? Foi dia... 19. Dia 19 de março teve o nosso infanto... infanto que a gente não tem, na verdade, mas a gente juntou os... Mesclou duas categorias para botar ele jogar. Formar um time para jogar lá em Carazinho, onde obtiveram o 3º lugar, né? Então veio mais medalha, mais troféu para ativa, já conquistas ainda remanescentes do ano passado, mas com atletas novos integrados no grupo esse ano, tá? Então agora no próximo domingo, a equipe basicamente que era da APOS, então que é o nosso adulto, vai estar jogando também essa Copa lá em Carazinho. Então, assim, depois começam as etapas do circuito de Marau, né? Antes disso, tem dia 14, 15 e 16 a Copa 15 e 16, importante falar mesmo, ainda bem que lembrou. A Copa Não Me Toque de voleibol. É o nosso torneio mais difícil no ano, há muitos anos. O nível dessa Copa que acontece aqui em Não Me Toque é muito alto. E as pessoas que moram aqui não têm esse conhecimento. Mas tu vai a Porto Alegre, vai vir time de Porto Alegre, vai vir time de Cruz Alta, vai vir time de Canoas, vai vir time do Paraná, de Santa Catarina, para jogar em Não Me Toque, dia 15 e 16 de abril. Se gosta de vôlei, pode até não jogar, né? Mas aparecer lá no Nenão e no Solano para assistir a Copa Não Me Toque é muito importante. Né? É aberto? É aberto. Só chegar lá e achar o seu lugarzinho para sentar e assistir. Isso. É voleibol de alto nível, né? O nosso feminino ainda, o adulto não está preparado para este ano participar, mas no próximo provavelmente sim, né? Então estamos trabalhando para isso, né? Então como vai ser o primeiro ano do adulto feminino, esse ano a gente optou por não participar. Então essas são as decisões que a gente sempre vai analisando e tomando durante o ano, né? O masculino, como já participava pela APOS, esse ano participa, né? Depois do dia 15 e 16, então dia 30 de abril, então a nossa etapa em Marau do circuito, que a gente joga todos os anos lá com as equipes mirim e infantil. Vai ser 30 de abril a primeira etapa. Depois tem mais 4 etapas, que uma vai ser em junho, ainda não está definido a data. Daí em setembro vai ser feito aqui uma etapa, vamos sediar a etapa desse circuito, dia 17 de setembro, lá no Nenão, a categoria mirim infantil. É uma galera, é muita criança. Lá em Marau tinham mais de 40 times, se eu não me engano. 43 não vou falar equipes o número exato. 43 equipes. É muita gente. É muita gente. Então vamos sediar uma etapa aqui também, é de todo o estado, né? Depois aí tem as finais, que vão ser lá em Marau também, no dia 5 de novembro. Durante o ano que temos, então, vamos mês a mês. Então, 30 de abril é a primeira etapa lá do circuito de Marau, mirim e infantil. Dia 10 de maio estamos programando para fazer aniversário do Ativa, programando para fazer uma pizza, vendas de pizza, enfim, para arrecadar fundos e tudo mais, em comemoração ao aniversário. Em junho, a segunda etapa do circuito em Marau. Dia 27 de agosto, o nosso quadrangular infantil, feminino e masculino, ali na Martini. Dia 17 de setembro, então, vamos sediar a etapa do circuito aqui em Marau, de Marau aqui.
Dia 24 de setembro tem o quadrangular adulto, feminino e masculino. Depois, dia 14 e 15 de outubro, os meninos jogam a Liga Gaúcha. Aqui na Metoque. Aqui na Metoque também, da categoria adulto, né? Novembro, as finais lá em Marau, do circuito. As finais da Liga também acontecem entre o dia 10 e 20, não tem data confirmada, de novembro também. Dia 12 de novembro acontece o quadrangular Mirim, aqui também nosso, feminino e masculino. E no dia 26 de novembro estamos pretendendo fazer um festival de mini vôlei, que era para ter saído ano passado, não teve a possibilidade de data, enfim. A princípio esse ano sai do pré-mirim, que são 2 pequenininhos, né? Joga 3 atletinhas em cada equipe, enfim, em cada lado da quadra, e daí se joga o voleibol, enfim, ele tem vários níveis, né? Tem categoria diamante, ouro, prata, bronze e diamante. Cada um é de acordo com o nível de voleibol. Se saca por cima, se não saca por cima, se tem ataque, se não tem ataque. Então, daí é classificado assim para os bem pequenininhos mesmo, 8, 9, 10 anos, enfim. É interessante. Sigam lá no Instagram, né? Tem muita coisa lá que a gente vai... @ativavôlei tudo junto e @voleibol. Isso aí.